Vemos situações muito engraçadas, não é? De pessoas que ficaram viúvas e outras que se separaram, porque também há muitos divórcios aos 60 e aos 70. Cada vez mais? Cada vez mais, ao contrário do que nós pensamos. Do que se pensa, pelo menos a imagem dos pais é sempre que eles são para toda a vida e não é bem assim, não é? Pelos vistos não é bem assim. E, portanto, o que é que nós vemos? Vemos aquela faixa etária que ainda está bem na vida, dos 65, 70, etc. E que quer fazer coisas. E que às vezes está economicamente bem na vida. E que está económica, porque por enquanto ainda não lhes foram às reformas, portanto ainda funciona. A ter uma estabilidade maior do que se calhar tinham no resto antes, não é? E o que é que vemos? Vemos eles a procurarem fazer muitas coisas. As universidades da terceira idade estão lá, os bailaricos, que é uma das coisas que eu acho extremamente engraçado, não é? Onde se procura mesmo um parceiro para um acompanhamento a dois, para uma saída a dois, etc, etc. Há aqui uma mudança de comportamento também engraçada, não é? Estão mais despertas para... Já nem falo em termos de sexualidade neste caso, mas para o seu bem-estar psicológico e para a sensação de não ficar... Não é só fazer exercício, é não sedentar. Portanto, o não sedentarismo, eu penso que é mais grave até do que o não fazer exercício. Claro. Porque há muitas pessoas, isto sejam magros ou mais ou fortes, não tem nada a ver, mas o sedentarismo é que eu acho que realmente mutila e mata as pessoas. Pois é isso, é Portanto, sedentarismo intelectual, sedentarismo físico... Mas às vezes também as pessoas estão muito condicionadas ainda porque têm que trabalhar até muito tarde, cada vez mais, isso vai acontecer, não é? Portanto, já falam em 70, não é? Sim, qualquer dia nós não vamos conseguir, vamos trabalhar todos. Não temos momentos de lazer, digamos assim. Vamos agora falar da alimentação também. Naquela vertente que lhe falei, Dr. José Camões, de facto... falou-nos do que é que devíamos fazer, não é? Para chegarmos a velhos, entre aspas, e termos de facto uma saúde melhor, ou pelo menos algumas das patologias não nos afetarem, porque todas será impossível. Mas quando se chega àquela faixa etária, a partir dos 65, como é que se come? Pois, há coisas que mudam, não é? Muitas pessoas têm poucos dentes. Por exemplo? É difícil comer carne mal passada com poucos dentes. É difícil comer alimentos mais rijos, mais difíceis de mastigar. Existem algumas alterações da própria salivação e do próprio aparelho gastrointestinal. O estômago poderá produzir um pouco menos de ácido e, portanto, as digestões podem ser mais difíceis. A capacidade absortiva do intestino é um bocadinho menor e, portanto, a capacidade de absorver nutrientes é ela também um pouco menor. E isto tudo justifica que a alimentação tem de ser mais rica, mais inventiva. Há pouco falávamos da questão das sopas, não é? Sim. E as sopas são uma forma relativamente simples de, num único alimento, juntar muitos outros. É um líquido. Os alimentos são relativamente moles e, portanto, são mais fáceis de mastigar e de deglutir. E porque é líquido, ultrapassa um pouco a questão da salivação, porque tem uma digestibilidade relativamente simples, ultrapassa a questão das digestões difíceis. E depois, quando chega ao intestino, de facto, é riquíssimo em termos de minerais, vitaminas. Muitas vezes, alguns idosos queixam-se de obstipação, temos lá as fibras que vão ajudar um pouco. E, portanto... A sopa, o grande senão da sopa é, às vezes, confeccioná-la. Pois é. Mas mesmo assim, ainda dará menos trabalho, até se pode fazer um panelão que se guarda para mais tarde, não é? Portanto... E é uma ótima estratégia e é muito interessante ajudarmos crianças a comer sopa pela via dos avós. Pois. Eu não gosto da sopa que a minha mãe faz, mas gosto da avó. Claro. E isto é verdade, muito importante. É verdade. Isso acontecia comigo. Eu gostava da minha avó e não gostava da minha mãe. Mãe, não ouças isso. mas é verdade. Da avó é sempre melhor. Sei lá, há aí uma ligação interessante, não é? E isto é muitíssimo importante. Portanto, sopa deve-se comer, é transversal a todas as idades. É isso que me está a dizer. Devemos comer sempre, não é? Completamente. E os idosos também. Se calhar, os legumes temos de os pensar menos em salada, temos que os pensar mais cozidos ao vapor, cozidos e depois salteados como se fazia antigamente. E diga-me uma coisa, doutor, que nunca percebi muito bem, porque muitos dos idosos que eu conheço dizem que à noite bebem só um chazinho com uma torradinha. Isto deve ser assim ou não? Depende do que foi o resto do dia. Sobretudo, é preciso perceber como é que eu chego a esse chá e torradinha. Se eu fiz um almoço relativamente equilibrado, se fiz um bom pequeno almoço, fiz um lanche simpático, se calhar é perfeitamente possível, porque os gastos energéticos, à medida que vamos envelhecendo, deixem um pouquinho.
tenho menos atividade dia-a-dia, o que não quer dizer que não tenha atividade física, e devo tê-la, mas terei menos atividade, portanto, as minhas necessidades energéticas são menores, o que quer dizer que a minha última refeição do dia pode ser um bocadinho mais parcimoniosa. Mas lá está, se o meu pequeno almoço foi um chá e 2 bolachas, o almoço foi só uma sopa, então de certeza que um jantar com um chá e uma torrada não chega. A crise pode ser um problema para os nossos séniores? A crise é um problema para os nossos séniores, definitivamente. Quem faz clínica ouve isso todos os dias, em todos os estratos etários, mas nos séniores mais ainda. Também. E como eu dizia há pouco, então nos polimedicados mais ainda, porque depois como é que se gera o orçamento entre aquilo que é a renda, as contas correntes, os medicamentos, o que sobra para o orçamento para a comida é muito pouco. Como é que se pode fazer uma alimentação correta, não é? E é um grande desafio. Há coisas que os idosos têm em termos de competências sociais que são muito úteis. Por exemplo, eles gostam e sabem ir ao mercado comprar. Eles sabem comprar a fruta e os legumes sazonais. E estes são mais baratos. Claro. E para além de ser mais baratos, são mais nutritivos. E, portanto, o pão mais escuro normalmente não é obrigatoriamente mais caro que o outro. Claro. E tem mais garantias em termos nutricionais. Claro. E não é preciso comer muita carne. A carne, de facto, é mais cara, mas não é preciso comer muita carne. Temos aqui, apesar de sermos um país de uma grande costa e somos dos maiores consumidores mundiais de peixe, o peixe, infelizmente, é tendencialmente um pouco mais caro. Está a aumentar. Nota-se isso, quem vai à praça nota isso, não é? Doutora Fátima, notamos isso muito. Está a ficar muito mais caro do que estava antes. Portanto, ficaram já aqui algumas dicas que podemos aproveitar. Sr. Francisco, um dos problemas que as pessoas têm muitas vezes quando querem fazer atividade física é então os meus ossos. Porque esse é um problema dos mais velhos, não é? Quer dizer, o problema das artroses, não é? Das articulações e de tudo isso. Acha que os nossos PTs, entre aspas, ou os nossos professores de educação física que estão por aí, têm conhecimentos, de facto, para lidar com os mais velhos e para saberem o que é que eles precisam? Ou nem por isso? Nas grandes cadeias estão preparados para isso. Acho que sim. E algumas escolas de formação indicam e ajudam nesse sentido, e é uma formação de base. Aliás, são várias patologias e a osteoporose é uma delas, não é? Por exemplo? Artrite reumatoide, problemas cardiovasculares, por exemplo, são as bases ao nível respiratório também. Claro. Portanto, digamos que muitas vezes as pessoas não procuram um ginásio mesmo por desconhecimento. Não. E sabem exatamente o que vão. E há muitos até fazem várias perguntas antes de ir para lá. Pois, então o que é que falhará nesta fase? A inércia de não se querer, de facto, ir? A cabeça do mais velho está noutro... As pessoas pararam um bocadinho. As pessoas ficaram em frente à televisão e preferem a televisão. As pessoas tinham um hábito. Tal como dissemos, o ser humano é um animal de hábitos, para o bem e para o mal. As pessoas tinham um hábito e deixaram de o ter. Quer andar, quer deslocar-se. Isso gerou algum imobilismo com o tempo. E isso gera alguma preguiça. A preguiça gera inércia e inércia... E vamos ficando. E depois deixamos de ficar, hoje não me apetece porque não estou com vontade, no outro dia dá-me a cabeça, eu vou lá, vão todos olhar para mim, pronto. Existe sempre ali algumas chavões que ficam sempre na cabeça da pessoa. Faz com que as pessoas não procurem, não se informem. Alguns informam-se, estão muito bem informados. Nós vemos muitas pessoas, cada vez vemos mais pessoas, isto se calhar é um benefício. Por exemplo, ali naquela zona de Alcântara, na zona ribeirinha, vemos muita gente a passear, a correr e começamos a ver pessoas mais velhas. Eu não digo que sejam aquela faixa etária de que nós estamos a falar, mas vemos pessoas mais velhas, o que é bom. As pessoas procuram mais os espaços públicos, não é? Também não têm receio, têm mais receio de andar sozinhas noutros espaços, quando têm medo dos assaltos, e assim sentem-se mais protegidas, havendo mais gente. Claro. Mas se calhar o exercício tem que começar a vir para a rua e as pessoas têm que aproveitar os nossos espaços de outra maneira, não é? Também, porque é a cultura um bocado do ginásio e fora do ginásio há muito pouco, não é? Não é verdade? Sim, há ginásios que fazem atividades outdoor. Pois, por exemplo, isso era muito importante e temos, de facto, muitos espaços para isso, não é? E existem realmente muitas pessoas também que propriamente correm e caminham bem junto ao mar. A corrida nos mais velhos, não? A corrida não deve, é assim, de forma moderada, sim.
Porque normalmente algumas pessoas têm problemas articulares e como têm problemas articulares isso afeta de sobremaneira. Pois. Então é uma subcarga enorme, então se já não estão bem, vão ficar pior. E vai agravando, vai agravando. A caminhada, portanto, o que é que aconselhava? Aconselhava de facto a caminhada? Caminhada. E mais? Naquela passada, não haver montras, mas dar uma passada larga. Larga. É portanto, isso que é o recomendado. A cansar-se, ficar cansado para sentir no fim. Que fica meio ofegante, aquele meio termo em que já tem alguma dificuldade em respirar, porque é isso que vai ativar todo o corpo, a circulação sanguínea e tudo o resto. E é aí que depois melhora a parte psicológica. E melhorando a parte psicológica, entra a melhoria a nível sexual. Isto é tudo... Está tudo ligado. Está tudo ligado. É verdade, doutora Vânia? Fica muito mais satisfeita se conseguir fazer exercício. Portanto, custa-lhe, mas se conseguir todos os dias aumentar um bocadinho aquilo que vai fazendo, realmente depois fica muito satisfeita. Portanto, ficar parado não resolve nada. É isso que vocês me estão a dizer. Ficar parado não resolve nada a nível nenhum, não é? Doutora Fátima, queria falar um bocadinho da Sociedade Portuguesa de Menopausa, que tem aí uma data de atividades em perspectiva, não é? O mês de outubro está aí à porta. O Dia Internacional da Menopausa, o Dia Internacional da Osteoporose, que são seguidos. Pois, tem uma data de coisas que temos que pretendo consciencializar um pouco as pessoas, que é uma boa fase para pensar neste Até assunto. Porque este ano é o ano, eu esqueci-me de dizer, devia ter dito isto logo na abertura do nosso programa, este ano é o ano do envelhecimento saudável e ativo e, portanto, as pessoas têm que estar conscientes dessa realidade e podem fazer... É possível nós sermos... a nossa autoestima mata-nos um pouco ou não? Muito. É, não é? Eu acho que é mesmo um inimigo público. É, não é? Portanto, eu acho que se a pessoa se sente bem consigo própria... tudo é mais fácil. Portanto, temos que estar bem alerta para não deixarmos que ninguém nos deixe muito abaixo. O fado também é mortal, não é? Porque se fosse samba, por exemplo, em vez do fado, fôssemos um país de samba, se calhar éramos mais alegres até ao final das nossas vidas, não, doutor? A questão é como é que nós, como povo, porque é que nós, como povo, escolhemos o fado e não o samba, não é? Porque somos assim, se calhar, não é? Essa provavelmente é a nossa raiz. Mas também é importante nós sabermos quem somos. Essa nossa autoestima também vem do nosso autoconhecimento. E do nosso autoconhecimento vem uma coisa que é muito importante na atividade física e que a atividade física dá, que é a autoeficácia. Eu sou capaz de fazer isto, eu sou capaz de me transcender, eu sou capaz de me desafiar. É assim em praticamente tudo da nossa vida e o facto de nós nos desafiarmos e vencermos os desafios dá-nos uma sensação de bem-estar que nos faz mover, que nos faz continuar, não é? Que nos tira da inércia. Claro, é muito isso. Mas se calhar porque gostamos de fado, somos capazes de fazer as outras coisas todas, conseguimos compreender tudo o resto. Porque estamos habituados a sofrer. Faz-me lembrar o Sporting, mas pronto, não vou falar agora disso aqui, senão ficamos mal. Queria agradecer aos três pelo facto de me terem acompanhado neste debate, é muito interessante. E eu penso que se calhar mais tarde voltaremos a ele, porque isto foi só o passar a mão pelas coisas, não é? Pela rama, mas há problemas que são muito mais profundos e que nós não tivemos tempo de analisar aqui, como, por exemplo, o problema da solidão, o problema do suicídio nos idosos, etc, etc. Porque é que estas coisas acontecem? Se calhar tudo aquilo que em que vocês trabalham está relacionado. Se calhar a alimentação tem influência, se calhar a falta de atividade física também tem influência e se calhar a questão sexual, que está ali, a que tudo se liga, também está associada. Muito obrigada. Queria dizer mais alguma coisa? Eu acho que vale a pena mexer. Vale a pena ter uma atividade física regular, de forma moderada, e penso que, acima de tudo, saber comer e saber descansar é o triângulo que ajuda em tudo. Muito obrigada. Muito obrigada. Fica o conselho. Muito obrigada. Tempo ainda para falar de livros. Bem, a propósito do tema de hoje, sugerimos a obra de António Lacerda Salles e Nuno Cordeiro, Envelhecer Saudável e Ativo. Ler já sabe, faz bem à saúde e os livros que nós sugerimos fazem ainda melhor, pois têm o cunho da qualidade da editora Lidl. Despeço-me de si, mas já sabe que volto para a semana com mais um tema e outros convidados. O assunto em debate pode variar, mas o tema é sempre o mesmo, a sua saúde. Até lá. Do